Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à primeira aula do nosso curso sobre modelagem financeira e mapas de indicadores. E se você está se perguntando se esse curso é para você, nós preparamos essa primeira aula especialmente para que você possa entender um pouco mais sobre o que a gente vai conversar aqui ao longo do curso, tirar suas dúvidas e decidir se esse é o momento certo de investir esse tempo para sua carreira e para sua empresa. Se ainda assim ficar alguma dúvida, basta deixar aqui nos comentários que nós responderemos todos eles. Não se esqueça de já curtir esse vídeo e se você não for inscrito no canal, aproveite também para já se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações sempre que publicarmos novos conteúdos sobre finanças e controladoria aqui no canal da Trize. Serão 3 aulas no total, esta e mais 2. Entre as aulas, nós teremos espaços para discussões em grupo, para que você possa trazer os desafios que você está passando na modelagem financeira, na estruturação da inteligência financeira da sua empresa, entender também como os colegas estão lidando com esses mesmos desafios ou como eles já lidaram com esses desafios no passado. Esse é um momento que costuma trazer muito valor nos cursos que a gente faz aqui na Trize, com compartilhamento de muitos insights que você consegue colocar em prática muito rapidamente, às vezes no mesmo dia, no dia seguinte você já vai conseguir colocar em prática aí muito do que os colegas costumam compartilhar. E além disso, nós teremos também mentorias individuais para que você possa conversar com especialistas da Trize sobre detalhes da sua modelagem financeira, dos seus mapas de indicadores, que talvez você não queira abordar em público. Ao final de cada aula, nós vamos te enviar um e-mail com uma curadoria de materiais complementares aos assuntos que foram abordados durante a aula ou de alguma dúvida que possa ter surgido. Você vai ter acesso às gravações. E para quem é cliente OMI, Nibo ou Granato, nós vamos ter ainda uma aula extra e um bônus exclusivo, que eu comento melhor aqui no final dessa primeira aula. Então, para quem é esse curso? E para responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender os 3 perfis de pessoas que costumam se interessar por gestão financeira. Quais são os motivos, quais são as razões que levam essas pessoas a se interessar por esse tema? E ao longo dos últimos 10 anos aqui na Crise, tendo tido a oportunidade de interagir com literalmente algumas milhares de empresas, esses perfis e razões começaram a ficar muito claros para nós. E o primeiro desses perfis são donos de empresa, que obviamente se interessam por gestão financeira em busca de melhorar o lucro das suas companhias. Na sequência, surgem profissionais de finanças, profissionais de controladoria, que trabalham, né, em empresas como essa, que estão buscando melhorar seus lucros, estão tendo literalmente muito trabalho para fazer isso tudo, né? Não é uma tarefa tão simples. Então, esses profissionais acabam buscando formas mais eficientes de fazer esse trabalho. Eu quero ter mais produtividade, eu estou trabalhando muito, eu preciso ter mais tempo. E por fim, prestadores de serviço, sejam consultores de finanças, BPOs financeiros ou mesmo escritórios de contabilidade que já passaram por essa transformação que o mercado contábil vem vivendo nos últimos anos e agora estão em busca de melhorar a sua margem. Então, ao longo desse curso, se você é um dono de empresa, um sócio, um acionista de empresa e está em busca de melhorar o lucro da sua empresa, nós vamos abordar aqui estratégias de como uma boa gestão financeira, uma boa modelagem financeira e uma boa análise de mapas de indicadores vai te ajudar a vender mais, vender melhor, com melhores margens, reduzir custos variáveis, reduzir despesas fixas e, obviamente, alocar melhor o capital da sua empresa. Já se você é um profissional de finanças, de controladoria e está em busca de melhorar a sua produtividade, nós vamos trazer aqui vários insights de como você consegue consolidar aí as múltiplas fontes de dados que provavelmente você trabalha, né? Vários sistemas financeiros, contas bancárias, meios de pagamento, e isso espalhado muitas vezes em diversas fontes, como consolidar isso de maneira simples, como automatizar processos, como simplificar processos, como implantar boas práticas de gestão que vão te ajudar a economizar muito tempo, evitar retrabalhos, evitar erros e, claro, garantir a execução. A gente sabe que finanças é algo que tem prazo.
A gente não pode deixar para amanhã. Então, a gente vai trazer aqui também várias maneiras de como você garantir um ritmo de execução. E se você é um prestador de serviços em busca de melhorar a margem da sua empresa, nós vamos trazer aqui algumas ideias de como você consegue melhorar a sua oferta de serviços para os seus clientes, automatizar trabalho manual, padronizar os reportes, os relatórios, os indicadores que você fornece para os teus clientes, centralizar ações e comunicações com esses clientes e, claro, com isso tudo, atender mais clientes, melhorar a sua margem. E a próxima pergunta que surge na sequência é, obviamente, quais são as empresas, né? Que tipo de empresas que podem se beneficiar com o conteúdo aqui desse curso? E para responder essa pergunta, a gente tem que entender agora os 5 níveis de maturidade que uma empresa passa no desenvolvimento da sua gestão financeira. Cada um desses níveis tem desafios bem específicos e precisa ser resolvido também de maneira bem específica. O primeiro desses desafios é quando uma empresa ela diz a frase, né? Preciso organizar o financeiro da minha empresa. Na prática, o que isso significa, né? Quando uma empresa diz preciso organizar meu financeiro, ela está dizendo, olha, preciso de controle financeiro. Controle financeiro nada mais é do que ter o seu contas a pagar, o seu contas a receber, ou seja, as contas que você paga, recebe, tem a pagar, tem a receber, devidamente registradas em um sistema de controle financeiro. Ter a conciliação bancária disso. Conciliação bancária nada mais é do que olhar os teus extratos bancários e o saldo bater com o que você tem no teu sistema financeiro. Na sequência, vem os desafios de como organizar, né, como centralizar as cobranças e notas fiscais num único lugar que você possa consultar sempre que necessário, ter um cadastro de clientes, fornecedores, funcionários sempre atualizado, enviar isso muito facilmente para a sua contabilidade, sem retrabalho, sem perder informações, sem deixar nada para trás. E é claro, é, implantar um sistema de gestão financeira, um famoso ERP financeiro. Então é muito comum as empresas começarem a estruturar o seu controle financeiro em planilhas, mas chega um momento que elas entendem que isso não vai ser sustentável e aí sim buscam um sistema de controle financeiro. Tem muitas opções no mercado, bastante acessíveis, já muito modernas, simples de usar, então não falta opção. E uma vez que a empresa resolve esse primeiro desafio do controle financeiro, a próxima frase que a gente costuma escutar muito é: tá, meu RP agora tem as informações, mas minha empresa continua sem respostas. Então, quando a empresa diz isso, normalmente ela está no estágio da modelagem financeira, onde ela precisa estruturar um plano de contas, né, estruturar ali categorias de receita, deduções, custos, despesas, investimentos, empréstimos, aplicações, para que ela consiga entender para onde de fato está indo o dinheiro da empresa. E uma vez que ela estrutura esse plano de contas, tem essas categorias bem definidas, surge já a próxima necessidade, que é agora eu quero entender para onde o dinheiro está indo também por departamentos. Então vem ali a necessidade de criar uma estrutura de centro de resultado, de centro de custos, departamento, como você preferir chamar. Em alguns casos, para empresas que trabalham com projetos, vem também a necessidade de agora começar a gerenciar essas entradas e saídas por projetos também, muitas vezes para conseguir medir o resultado de cada um desses projetos. Isso tudo não adianta nada ter isso tudo estruturado se a empresa não garantir que os lançamentos lá do contas a pagar e receber estejam devidamente classificados, né, contabilizados nessas contas, departamentos e projetos. E junto com isso tudo, vem um próximo ponto que leva a empresa já para um nível de sofisticação já bem legal, que é começar a registrar não só quando eu paguei ou quando eu recebi, mas também qual era a data de vencimento e a competência. Eu não vou entrar ainda em detalhes desse assunto aqui, a gente vai ver durante o curso, mas uma coisa muito simples que é ter o registro de data de vencimento, data de pagamento, data de competência, mas que já leva
a gestão financeira da empresa para um nível de sofisticação já muito maior e começa a responder perguntas sobre os prazos médios de pagamento e recebimento, que são uma das informações mais importantes dentro ali da tua gestão de fluxo de caixa. Na sequência, essa empresa é muito natural que ela comece então a fazer comparativos, comparar os resultados da semana, os resultados do mês, com os resultados do mês anterior, do trimestre anterior, do ano anterior. Então, ela começa a comparar o seu resultado com um histórico anterior, ela começa a ter histórico para comparar. E aí aqui também é inevitável. O comum é que as empresas comecem fazendo essas análises todas em planilhas, mas surge um momento onde ela vai buscar um BI. Hoje a gente também já tem muitas soluções de BI no mercado, acessíveis, simples de utilizar, e é um passo natural a empresa buscar esse BI para começar agora a analisar as informações. Superado então o desafio da modelagem financeira, o próximo desafio que vem, a próxima frase comum é: então agora eu quero começar a analisar meus resultados e melhorar minha tomada de decisão. Então, primeiro a empresa não conhecia o que acontecia, ela passou a conhecer e agora ela quer começar a tomar decisões em cima dessas informações. Então a gente entra na etapa que a gente chama de inteligência financeira, onde essa empresa começa efetivamente a olhar para o seu DRE, para o seu demonstrativo de resultado, e entender quais são as linhas que estão afetando o seu lucro e o que pode ser feito, né, para melhorar isso. Ela passa a olhar para o fluxo de caixa não só para as entradas e saídas, mas olhar de uma maneira mais sofisticada para o fluxo de caixa, separar o que é geração de caixa operacional do que é geração de caixa financeira e várias outras análises de geração de fluxo de caixa e de resultado que antes ela não fazia. É um caminho natural. E tão natural quanto essa análise é passar a olhar para esses relatórios e começar a tirar dali alguns indicadores de desempenho que são mais importantes para se acompanhar de acordo com cada modelo de negócio e começar a estruturar dashboards. Agora essa empresa tem um dashboard para que ela possa acompanhar o que está acontecendo, não perder de vista nada que é importante. E indo para um nível ainda maior de sofisticação, a gente tem as empresas que começam a usar então os mapas de indicadores, um conceito que vem lá do Balance Scorecard, onde a gente sabe que muitas vezes a gente analisa os indicadores separadamente, mas os indicadores sofrem influência um do outro. Então, os mapas de indicadores ajudam as empresas a entender o que está impactando nos indicadores, não só aquele indicador, mas quais são os outros indicadores correlacionados. A gente vai falar bastante disso no nosso curso. E aí é bem comum também, né, quando a gente encontra uma dessas empresas, vai ter lá o famoso book financeiro, né? Então a empresa faz o fechamento mensal, trimestral, semestral, anual, monta aquele book financeiro, onde normalmente ela faz análise de fatos e causas, ou seja, quais são os fatos aqui onde eu tive picos, onde eu tive vales, onde a gente tem tendências começando a aparecer, onde tem sazonalidades, onde tem recorrências, ela começa a encontrar aqui vários fatos olhando para os seus dados financeiros, investigar as causas e, obviamente, trabalhar planos de ações financeiras, seja para reduzir custos, para aumentar receitas ou para evitar que problemas voltem a acontecer. Então, superado aqui o desafio da inteligência financeira, o próximo passo que surge na sequência é a empresa falar: poxa, não quero mais só olhar para o passado, agora eu quero começar a planejar o futuro da minha empresa e começar a ter previsibilidade de resultados. Eu quero decidir o lucro que eu vou ter, não quero mais ser passageiro, quero estar no controle. E aí vem a etapa do planejamento orçamentário, onde a empresa passa a definir objetivos orçamentários. Então, para o próximo ano, esse é o lucro que a empresa pretende chegar. Ela passa a definir metas para esses indicadores-chave, então meta de faturamento, meta de margem, meta de EBITDA, meta do próprio lucro, das principais linhas do fluxo de caixa e assim por diante.
ela passa a ter também premissas e restrições claras, o que vai contribuindo muito com todos que estão envolvidos nesse processo, e aí ela monta planos orçamentários, ela faz o famoso orçamento empresarial, monta um plano de como ela vai atingir esses objetivos, o que precisa ser feito financeiramente falando para chegar nesse objetivo. E para as empresas que dão um passo ainda mais, ainda dentro da etapa de planejamento orçamentário, surgem os cenários, simulações de cenários. Então a empresa mapeia os principais indexadores, moedas que podem impactar o modelo de negócio, e ela começa a simular cenários otimistas, cenários pessimistas, e entender como seriam os resultados caso uma dessas hipóteses se concretize. Então aqui a gente está falando de empresas que estão já no suprassumo do planejamento orçamentário. E nada adianta montar um plano orçamentário nesse nível se a gente não acompanhar. Então essas empresas passam a acompanhar mensalmente o orçamento, comparar agora o planejado com o realizado. Então não estou mais falando só de comparar o realizado com o histórico, mas de comparar o que foi realizado com o planejado, encontrar desvios em cima dessas análises e claro, trabalhar nesses desvios quando necessário, realizar revisões orçamentárias. Né? A gente sabe que as coisas mudam, às vezes o mundo muda e os planos precisam ser revisados. E aí, assim como a gente viu nos níveis anteriores, é bem comum que essas empresas comecem trabalhando isso tudo em planilhas, mas chega um momento onde as planilhas começam a causar alguns efeitos colaterais e é normal, é natural que a empresa busque um sistema de gestão orçamentária para contribuir nisso tudo. E por fim, uma vez que a empresa chegou até aqui, não acabou ainda, o próximo passo é, poxa, se isso está funcionando tão bem aqui na alta gerência, eu gostaria agora de implantar uma cultura colaborativa na empresa, orientada a resultados, claro, mas eu quero envolver aqui os meus gestores de departamento, quero trazer meu gestor de marketing, meu gestor de vendas, meu gestor de operação, de atendimento ao cliente, para ajudar a pensar nos planos e ajudar a acompanhar também. Então a empresa vai trabalhar aqui na etapa de descentralização e colaboração, onde ela começa a envolver esses gestores de departamento, definir metas por departamento. Lembra que lá atrás, na etapa de modelagem financeira, criamos ali uma estrutura de centros de custo, uma estrutura de departamentos. Agora a gente começa a definir metas para cada um desses departamentos, começa a atribuir responsabilidade por pacotes de despesas, pacotes de receitas, um conceito aqui já bem avançado que vem do orçamento matricial, mas um conceito que traz muito ganho para as empresas. E aí a empresa tem um processo orçamentário claro, ela tem o famoso workflow orçamentário, onde os prazos e atividades estão bem estabelecidas em um calendário orçamentário, os papéis e responsabilidades também são definidos por um organograma orçamentário, onde a gente tem muito claro quem faz o quê e quando, né, dito pelo calendário orçamentário. E isso tudo também dá muito trabalho, então a área de controladoria passa a fazer ali a gestão dessas tarefas, pendências, entender quem está dentro ou fora dos prazos do orçamento e fazer toda a gestão da comunicação desse processo. Ele é um processo que, para funcionar, as pessoas precisam conversar na empresa, elas precisam interagir e entender como que juntos os departamentos chegam nos objetivos globais. E aí aqui, para fechar, essas empresas começam ainda a olhar para essas metas que foram estabelecidas e olhar para o planejamento de cada uma das áreas, entender como que cada área está contribuindo para chegar nessas metas, e elas passam também a olhar para fora, buscar benchmarks de mercado, entender como que muitas vezes concorrentes, empresas do mesmo setor, do mesmo mercado, ou outras referências estão trabalhando isso tudo. E aí a gente pode dizer que essa empresa chegou ao topo
da maturidade na gestão financeira. Então, nesse curso, nós não vamos abordar aqui, quem já nos conhece há mais tempo, deve nos conhecer bastante pelo planejamento orçamentário, descentralização, mas nesse curso nós vamos abordar as etapas de modelagem financeira e inteligência financeira. E se você ficou em dúvida de que estágio a sua empresa está, no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, nós deixamos um link para que você possa fazer o autodiagnóstico da maturidade na gestão financeira. Você vai respondendo ali algumas questões, recebendo uma pontuação e para aqueles itens que você precisar trabalhar um pouco mais, inclusive você vai ter ali alguns artigos, e-books, materiais e outros vídeos e outros materiais para que você possa acessar e resolver aqueles pontos. Ok, mas se esse caminho é assim tão claro, então por que é tão difícil para as empresas resolver esse problema? E o que a gente acaba vendo é que quando as empresas vão para a prática, elas acabam se deparando com muitas metodologias, muitas ferramentas diferentes e é necessário muitos conhecimentos que acabam levando anos para serem adquiridos. Então esse profissional, seja um dos sócios da empresa, seja profissional do financeiro, da controladoria, acaba se vendo perdido. Ele só consegue enxergar as árvores, né? Ele não consegue enxergar mais longe. E para resolver isso, o primeiro passo é a gente olhar um pouco mais de cima, conseguir enxergar a floresta toda. E para fazer isso, a gente precisa começar entendendo como é o processo de planejamento e acompanhamento financeiro numa empresa que já tem isso bem resolvido. Então, normalmente, essa empresa vai começar definindo um objetivo. Para esse objetivo, ela vai ter muito claro as premissas e restrições, ou seja, o que pode e o que não pode ser feito para atingir esse objetivo, vai montar um planejamento orçamentário, um plano financeiro para atingir esse objetivo, simular cenários, no mínimo um cenário realista, um pessimista e um otimista, vai acompanhar periodicamente, no mínimo mensalmente, esse plano. Eventualmente as coisas mudam, então pode ser necessário uma revisão orçamentária. Em cima disso tudo, a empresa vai naturalmente começar a fazer as análises de fato-causação e criar planos de ações financeiras para remover barreiras que possam estar impedindo a empresa de crescer, de ter mais lucro, ou aproveitar alavancas de crescimento, alavancas que, se acionadas, podem levar a empresa a ter mais lucro. Isso tudo a gente dá o nome de ciclo orçamentário. E esse ciclo orçamentário, ele vai seguir um calendário orçamentário, que normalmente tem um período para esse calendário, que a gente chama de horizonte orçamentário, onde estão ali bem definidos, bem estabelecidos as atividades e prazos que devem acontecer dentro desse período. O mais comum no Brasil é que o horizonte orçamentário trabalhado seja de um ano. Você pode ter empresas aí trabalhando horizontes orçamentários menores, de 6 meses, ou maiores, vai depender muito do modelo de negócio. O mais comum é trabalhar um ano. E no Brasil também, o mais comum é que, então, entre outubro e novembro de cada ano, a empresa trabalha ali na definição do objetivo e das premissas, para que nos meses de novembro e dezembro, os gestores de departamento possam montar com calma o orçamento de cada um de seus departamentos, que a controladoria ainda tenha tempo entre novembro e dezembro para simular os cenários, e aí sim, a partir de janeiro até dezembro do próximo ano, que esse acompanhamento possa ser feito. Eventualmente, as empresas fazem ali uma revisão orçamentária no meio do ano, esse é o mais comum, mas em alguns casos a gente também tem revisões que podem acontecer trimestralmente, ou até em períodos mais curtos, a cada 2 meses, dependendo da volatilidade do modelo de negócio. E para começar esse ciclo, tem duas formas mais comuns. A primeira é o que a gente chama do orçamento base histórico mais os 3 Cs, que é partir do teu histórico realizado e aplicar os 3 Cs, ou seja, o que a gente vai continuar fazendo igual, o que a gente vai começar a fazer novo e o que a gente vai cessar de fazer. Obviamente,
o que a gente for fazer novo ou o que a gente cessar de fazer vai ter impacto nas receitas, despesas, custos e investimentos da empresa. Ou também um orçamento base zero. A gente tem muito conteúdo sobre isso no blog da Trize, você pode acessar. A gente não vai aprofundar nesse curso sobre esses temas, mas fique à vontade também para pesquisar mais, que com certeza são dois temas aí que vão trazer muitos ganhos para a sua empresa. Só que para esse processo todo rodar, tem algo que precisa ser feito pelo menos uma vez e que depois vai precisar receber manutenção conforme as coisas acontecerem na empresa. E isso é entender os mapas de indicadores da empresa, montar uma modelagem financeira que atenda esses mapas de indicadores e, claro, ter a organização das suas fontes de dados financeiras para atender as análises. Esse é exatamente o conteúdo que a gente vai abordar nesse curso, juntamente com a parte de planos de ações financeiras, onde a gente vai trazer aqui, como eu já comentei lá no início, ações para melhorar o lucro e melhorar a produtividade da sua área de finanças e controladoria. Indo então para as duas últimas perguntas que você precisa responder para saber se esse curso é para você ou não. E uma vez que a gente entendeu o processo completo de planejamento e acompanhamento financeiro, que uma empresa que atingiu ali o nível máximo de maturidade na gestão financeira tem, o próximo passo é a gente entender aqui quem se envolve nesse processo. E basicamente nós vamos ter três grandes times envolvidos no processo de planejamento e acompanhamento financeiro de uma empresa bem organizada. O primeiro é o que a gente chama aqui de time estratégico. Independente se são os sócios, acionistas, a diretoria, a presidência, isso vai depender de como a sua empresa está organizada, não importa. O que importa é que esse time, que é o responsável por definir as metas, as premissas e restrições, tudo começa por aqui. Depois, a gente vai ter o time que a gente chama de time executivo, que também vai depender aí do tamanho da sua empresa, de como ela está organizada. Então, na prática, vai ser seu gestor de marketing, de vendas, de operação, de RH, de TI, outros gestores que você tiver. Não importa também se você tem coordenadores, já tem gerentes, já tem diretores na sua empresa. O que importa é que esse time, que deve ser o responsável por montar os planos financeiros que vão chegar nessas metas estabelecidas, sempre respeitando as premissas e restrições. E aqui no meio, fazendo o meio de campo, a gente tem o time de gestão, onde a gente vai ter o financeiro e a contabilidade, que vão ser os responsáveis por fornecer os dados realizados para a gente poder comparar com o que foi planejado. E a gente tem ainda o time de controladoria, que é o responsável por fazer o meio de campo, garantir que esse processo todo aconteça. Isso tudo nós damos aqui o nome de organograma orçamentário, onde são definidos os papéis e responsabilidades dentro do processo de planejamento e acompanhamento financeiro. Nesse curso, nós vamos abordar especificamente aqui o papel do time de gestão financeira. Indo para o último tópico dessa nossa primeira aula, vamos entender então em detalhes o que faz um time de gestão financeira completo. A gente viu que então a gestão financeira tem ali o próprio financeiro, a contabilidade e a controladoria. É muito comum que empresas menores tenham a contabilidade terceirizada. Hoje também já está cada vez mais comum a terceirização do próprio financeiro, e a gente tem aí já vários serviços de terceirização da controladoria. Aqui mesmo na Trize nós temos esse serviço. Se for o caso da sua empresa, dá uma olhadinha lá na nossa página de serviços para entender um pouco melhor. Mas na prática, o que faz cada uma dessas áreas? Então o financeiro, muito resumido, ele vai estar aqui preocupado com o contas a pagar, o contas a receber e a conciliação bancária. Já a contabilidade
ela vai olhar para o próprio contábil, né, garantir a correta contabilização dessas entradas e saídas. Para quê? Principalmente para o cálculo dos impostos. Então, no Brasil a gente tem um sistema tributário aí bastante criativo, podemos dizer assim, e acaba exigindo bastante da contabilidade para garantir a correta apuração dos impostos, principalmente para empresas que estão no lucro real. E por fim, a contabilidade também costuma fazer a folha de pagamento, né, dos CLTs, que também tem uma série de pormenores a ser considerados. E acaba surgindo então o papel da controladoria, que já é cada vez mais comum no Brasil, ainda não tão comum, mas cada vez mais comum no Brasil, que fica responsável pelo planejamento e controle orçamentário, pelos relatórios gerenciais, não só DRE e fluxo de caixa, mas qualquer outro relatório que a empresa precise para tomar boas decisões, e claro, os indicadores de desempenho, dashboards, mapas de indicadores e todo o relacionado. Mas por que é importante você entender isso tudo aqui? Porque cada uma dessas áreas tem focos muito diferentes. Então, numa empresa menor, é comum que uma mesma pessoa ou um pequeno time acumule funções, mas conforme a empresa vai crescendo, é muito comum também subdepartamentalizar dentro da administração financeira, da área de administração financeira, cada um desses setores. Por quê? Porque o financeiro ele tem um foco muito no operacional. As contas são pagas, as contas são recebidas com base diária. Então, uma conta que deixa de ser paga no dia gera juros, pode causar cancelamentos de serviços, pode causar problemas graves se uma conta não é paga no dia. Um cliente que não paga no dia, que não é cobrado no dia, também pode causar problemas. Então, o financeiro ele tem esse foco no operacional com base diária. Já a contabilidade, ela tem um foco muito forte no legal, né? Como a gente sabe desse sistema todo tributário brasileiro, o quanto é complexo, ela acaba ficando muito focada em atender o governo. Então, a contabilidade acaba sendo uma área da sua empresa que você paga para atender o governo e não exatamente a empresa. E aí acaba surgindo a necessidade de um time de controladoria exatamente para ter alguém olhando para o gerencial, que muitas vezes os sócios, o dono, já não consegue mais fazer essas análises ou muitas vezes nunca conseguiu. E aí surge aqui a área de controladoria para facilitar essa coisa toda. Isso é o que a gente chama de gestão financeira, como eu comentei. É muito comum já no Brasil que algumas dessas partes sejam terceirizadas e não tem problema nenhum nisso. Seja terceirizado, seja internamente, não tem problema. O que é importante é entender para que cada uma serve e o que esperar de cada uma dessas áreas. E nesse curso nós vamos falar aqui especificamente desse trabalho da área de controladoria, na definição, né, na entrega de relatórios gerenciais, indicadores de desempenho, mas em toda a definição da modelagem financeira que vai ser usada pelo financeiro para a contabilização dos lançamentos, pela contabilidade para a contabilização dos lançamentos. Então, isso tudo tem que estar muito bem casado, tem que estar muito bem arquitetado em conjunto. Tá legal? Nessa primeira aula, então, a gente conheceu os 3 perfis de pessoas que costumam se interessar por gestão financeira e quais são as razões que levam essas pessoas a buscarem mais conhecimento sobre esse tema. A gente entendeu os 5 níveis de maturidade que uma empresa passa durante a sua jornada de evolução na gestão financeira e quais são os desafios que precisam ser superados em cada um desses níveis. Falamos sobre o processo completo de planejamento e acompanhamento financeiro de uma empresa, entendemos quem se envolve nesse processo e entramos aqui em detalhes do que faz o time de gestão financeira. Na próxima aula, nós vamos começar abordando os 3 mapas de indicadores que não podem faltar aí nas suas análises, o mapa do lucro,
o mapa do caixa e a matriz de saídas. Nós vamos abordar em detalhes cada um desses mapas. Na sequência, a gente vai trazer aqui como ler cada um desses mapas, né? Então, as 3 formas mais comuns, que são relatórios, dashboards ou os mapas de indicadores mesmo, os balance scorecards. 5 ferramentas bem úteis, bem práticas para encontrar fatos relevantes, né? Então, para encontrar picos, vales, tendências, sazonalidades e outros fatos relevantes nos seus mapas de indicadores. Então a gente vai falar das análises drill down, slice and dice, análise vertical, análise horizontal e também como usar benchmarks de mercado para comparar com as suas informações. E a gente encerra com 3 maneiras de analisar as causas desses fatos. Então, o que são desvios corriqueiros, desvios estratégicos e desvios por indexadores. E aí sim, na aula 3, a gente começa aqui com uma discussão em grupo sobre os fatos e causas encontrados por cada um, né? Então, quais foram as dificuldades nesse processo, que ações que vocês já colocaram em prática, e aí, como eu comentei antes, é um momento onde costuma ter muita troca, surgem muitos insights e muita coisa prática mesmo para você já começar a utilizar. Aí na sequência a gente vai falar sobre as ações financeiras que a gente pode fazer para aumentar o lucro, então como vender mais, e sim, como uma boa gestão financeira ajuda a vender mais, vender melhor, com melhores margens, reduzir custos variáveis, reduzir despesas fixas e, claro, como alocar capital corretamente na sua empresa. Na sequência, a gente vai montar em detalhes um plano de contas, criar uma estrutura de departamentos, de centro de custo, de projetos, ou seja, vamos trabalhar uma modelagem financeira que te ajude no processo de tomada de decisões. E por fim, vamos falar aqui de como melhorar as suas informações financeiras, trabalhando a correta contabilização de lançamentos, entendendo o conceito de caixa de competência e falando um pouquinho também de como fazer conciliação bancária de uma maneira simples, automatizada, sem perder tempo com isso. E como eu comentei, para quem é cliente OMI, Nibo ou Granatum, a gente tem aqui vai ter uma aula extra e um bônus exclusivo. Então, se inscrevendo nesse curso, você vai receber 3 meses de acesso gratuito ao BI financeiro da Trize e a gente vai ter uma aula especial mostrando como colocar em prática no BI financeiro da Trize todos os conceitos abordados durante esse curso. Esse é um curso onde os conceitos aqui são agnósticos à ferramenta. Então, se você não é cliente OMI, Nibo, Granatum, tudo bem, você vai conseguir aplicar os conceitos que a gente vai conversar ao longo do curso no BI que você já usa, ou se você ainda trabalha com planilhas, você vai conseguir aplicar esses conceitos. Mas se você é um cliente OMI, Nibo ou Granatum, tem aqui um bônus especial para você ter aí esses 3 meses de acesso gratuito ao BI da Trize e fazer essas coisas de uma maneira ainda mais simples. Tá legal? Para quem chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, não deixe de curtir o vídeo e se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Espero te encontrar na próxima aula.